Olá, amante do terror. Palhaços. Eles são personagens que são usados para entretenimento do público e são vistos pela maioria como engraçados e divertidos. Mas, algum dia alguém teve uma ideia brilhante de transformar esses seres que trazem felicidade em uma coisa horrenda. Stephen King foi um dos pioneiros a fazer isso, criando o clássico It, a Coisa. E é fato que, pelo menos hoje em dia, eles são ótimos materiais para horror. O que eu vou te apresentar aqui hoje envolve diretamente um caso que aconteceu na vida real. Não que o próprio palhaço seja real, mas o caso realmente aconteceu, lá em Lake Common, Sandown, Ilha de Wight, Inglaterra. Resumidamente, Sandown. Esse caso intrigou muitas pessoas, justamente por elas não saberem se tratava de um homem, um fantasma ou um alienígena. Em um certo dia, duas crianças de aproximadamente 7 anos, um garoto e uma garota, estavam simplesmente passeando por um bosque tranquilamente em Sandown, quando de repente começaram a ouvir um som de ambulância. Esse som de ambulância vinha de uma direção aleatória, então eles resolveram investigar porque eles eram muito curiosos. Chegando no local, era um riacho com uma passarela. E o som, misteriosamente, parou. Daí, eles resolveram explorar a área para ver se eles conseguiam encontrar a fonte misteriosa dessa tal ambulância. Quando de repente eles encontraram um tipo de abrigo metálico sem janelas, parecia mais um bunker, só que sem ser subterrâneo. E de lá de dentro surgiu uma figura estranha, que eles descreveram como sendo um meio palhaço, meio robô. Esse palhaço tinha olhos triangulares, lábios amarelos que não se mexiam e um chapéu cônico na cabeça. O palhaço então correu de volta para esse tal abrigo. Ele parecia estar com medo de alguma coisa, mas na verdade ele só foi buscar um microfone. E com esse microfone ele fez o mesmo som de ambulância, só que dessa vez o som de ambulância estava muito mais alto. Então as crianças acabaram se assustando, obviamente, e saíram correndo. O palhaço percebeu que sem querer assustou as crianças e parou de fazer o som de ambulância. E através do microfone perguntou: Olá, vocês ainda estão aí? As crianças então pararam. Se eu fosse elas, continuaria correndo, vai que era um maníaco. Mas não, elas pararam e voltaram até o palhaço. O palhaço então começou a conversar com elas normalmente. Só que parecia que ele não conseguia falar sem ser através do microfone, porque a sua voz era muito baixa e abafada. Daí o palhaço pegou um caderno e começou a escrever alguma coisa. Ele escreveu um conjunto de palavras que não fazia o menor sentido, mas ele mostrou o caderno para as crianças e começou a apontar o sentido certo das palavras. E estava escrito: Olá, sou todas as cores, Sam. Ou seja, o nome dele é Sam e ele é todas as cores. Não sei se é literalmente ou metaforicamente. Provavelmente os dois. Daí as crianças perguntaram se ele era um homem, e ele disse que não. Também perguntaram se ele era um fantasma, e a resposta dele foi um tanto intrigante. Ele disse que não era exatamente um fantasma, mas estava no meio termo, era quase isso. Como exatamente você é quase um fantasma, eu não sei. Talvez seja por isso que um tempinho depois ele seria considerado como um alienígena, mas a gente já chega lá. E um detalhe bem interessante é que ali do lado tinha um grupo de trabalhadores. Eles estavam trabalhando em uma obra, só que o estranho é que eles não se deram conta do palhaço. E não só não se deram conta do palhaço, como também pareciam não estar vendo as crianças. Ou seja, elas naquele momento estavam invisíveis. Não sei se por influência do palhaço ou por alguma outra força externa. Daí, o palhaço convidou essas crianças para entrarem naquele esconderijo estranho, e elas aceitaram, afinal ele parecia ser simpático e inofensivo. Elas entraram e acharam um tanto estranho. Tinha muitas cores lá dentro, o chão era metálico e não tinha janelas, mas até que era aconchegante. Eles entraram no abrigo e o palhaço começou a mostrar algumas coisas estranhas que ele sabia fazer, além de falar sem mexer os lábios. Tinha uma fruta no chão, que eu acho que era uma uva, e aparentemente ele ia comer. Só que uma coisa estranha é, quando ele foi comer, ao invés dele colocar na boca, como qualquer ser vivo faz, ele colocou no ouvido. E quando ele colocou no ouvido, ele balançou a cabeça, e a uva sumiu daqui e foi parar no olho triangular esquerdo. Daí ele balançou de novo e foi parar na boca. Daí, ele engoliu.
Eles ficaram lá dentro conversando por muito tempo, até o anoitecer. Quando a noite chegou, as crianças foram para casa, e o palhaço nunca mais foi visto. Assim que elas chegaram em casa, elas imediatamente começaram a contar o que tinha acabado de acontecer. E, obviamente, ainda mais naquela época, os adultos não acreditaram em nenhuma palavra que saiu da boca das crianças. Disseram que era pura imaginação e que eles só ficaram impressionados com alguma coisa que eles possivelmente viram e que não entendiam direito. Só que a garotinha, ela deu tantos detalhes que o pai ficou com uma pulga atrás da orelha. Então ele anotou tudo o que a menininha falou e enviou para Bufora Journal, a Associação Britânica de Pesquisa de OVNIs, porque aquilo possivelmente se tratava de um alienígena que se disfarçou de um palhaço. Cerca de 3 anos depois, ele saiu para investigar entre 2 locais, Brandon e St. Helens. Enquanto ele estava na estrada, algumas luzes flutuantes apareceram no céu e pareciam estar em paralelo com o carro. E não foi só ele quem viu. Ele parou na casa de um amigo e as luzes flutuantes estavam seguindo ele. E esse amigo também viu. Ou seja, não se tratava de uma ilusão. E como se não bastasse, em 1972, esse homem estava em Campton Bay. E nessa baía, ele viu uma coisa ainda mais estranha que as luzes no céu. Ele viu 2 pontos amarelos gigantes na água, que pareciam ser olhos de uma criatura gigante, que desapareceu logo em seguida. Com essas 2 experiências que ele teve, mais a aparição daquele palhaço em Sundown, ele tinha certeza de que aconteceu possivelmente uma abdução alienígena. E esse alienígena era aquele palhaço que possivelmente podia estar associado com aquelas luzes no céu e aqueles olhos na água. Existem muitos casos sobre abduções alienígenas, desde luzes flutuantes, fazendo pessoas levitarem até naves ultra mega tecnológicas, até abduções dentro de sonhos. Mas eu acho que essa é a primeira vez que eu vejo uma abdução em que as pessoas envolvidas não sabem que se trata de uma abdução. Nesse caso, o alien se disfarçou de um palhaço e o melhor de tudo é que foi completamente imperceptível. E as pessoas em questão, que no caso foram as 2 crianças, entraram de bom grado no que era para ser a nave desse palhaço alien, não sei. Só sei que foi uma situação muito estranha. Pode ser que seja puramente da cabeça das crianças? Claro que pode, mas pode ser real também, quem garante? Afinal, os trabalhadores que estavam ali do lado não viram nem o palhaço e nem as crianças. Então eu fico com um pé atrás. Mas me diz aí você, o que você acha? Acha que esse palhaço realmente existiu? E se existiu, será que ele realmente fez tudo isso? Será que ele realmente se tratava de um alienígena? Apesar de eu achar que extraterrestres realmente possam existir fora da Terra, afinal, o universo é gigantesco, eu duvido e muito que eles iriam se disfarçar desse jeito. Mas convenhamos que, se for real, quantos desses disfarçados não estão andando entre nós?